Olá, queridos! Você que me segue, você que me acompanha, eu vou falar agora sobre um tema muito importante para mim, muito importante para a minha vida, que é a família. Seguindo a série de vídeos que nós estamos fazendo, a série de vídeos que eu vou produzir aqui com muito carinho, com muita dedicação para vocês, a série de vídeos Projetos Infalíveis. Esse agora é o segundo vídeo dessa série. Eu gostaria que você me acompanhasse até o final, porque eu vou aqui discutir sobre alguns temas importantíssimos. Legal? Vamos lá. Então, falando de família, eu vou discutir com vocês aqui, vou discorrer sobre os 5 pilares que eu sustento como base de tudo que eu faço dentro da minha trajetória de buscar a construção desses projetos infalíveis. Então, como eu disse no primeiro vídeo, na primeira série, a família deve estar na base de tudo que você faz, levando-se em consideração as atribuições, as qualidades, as capacidades, a interferência e a colaboração de cada um dentro do seio familiar. Você tem que congregar tudo isso para que você consiga ter um projeto infalível. Então agora eu estou partindo para a segunda parte da primeira série de vídeos. Essa é a segunda parte, a primeira eu já fiz, agora é a segunda parte que eu quero discorrer com você. 5 pilares fundamentais da família. Primeiro pilar. O primeiro pilar da família é o serviço. É o serviço que vem de servir. A família ela foi feita para um servir aos outros. A família não é seio de competição, mas sim é o seio de colaboração, de apoiamento. Um acompanha o outro. Não pode haver divisões, não pode haver separações, não pode haver cisões. A família tem que haver soma. Um tem que contribuir com o outro para o crescimento do outro e assim por diante. Divergências haverão, divergências surgirão, mas não pode fundir essas divergências em caminhos destrutivos, mas sim ir por caminhos produtivos, caminhos construtivos. Então, esse é o primeiro pilar da família que para mim é irrenunciável, o pilar do serviço, servir uns aos outros. O segundo pilar é a educação. Isso mesmo, a família é lugar de educação. As pessoas têm que colaborar com a educação uma das outras e ali construir um ambiente onde as pessoas são educadas. Educadas no sentido de entender o lugar de cada um, educadas no sentido de respeitar o espaço de cada uma dentro daquele ambiente familiar. Então é no seio da família que nasce os pilares básicos de educação. E dentre os pilares que eu congrego como fundamentais para que você tenha um projeto infalível, onde esse projeto tenha a família como base, esse pilar da educação é importantíssimo. Portanto, as pessoas têm que ser educadas no seio familiar. Não é na escola, não é na creche, não é na rua, não é na casa do vizinho, não é à frente da televisão que as crianças e as pessoas se educarão, mas sim no trato diário, no dia a dia dos seus familiares, dos seus entes queridos, através de boas leituras, através de atividades lúdicas dentro de casa, através de assistir bons documentários ou filmes que tragam crescimento, que coloquem boas sementes no seio dessa família. Então a família é lugar de educação, de se educar. Não é na escola, não é na rua, não é na casa de ninguém, é dentro da família que deve haver a base da educação para que todos cresçam. O terceiro pilar é a sabedoria. Quem tem a noção de servir um ao outro, quem tem educação no seio da família, age com sabedoria. Para quê? Para que as decisões que são tomadas no dia a dia, nós involuntariamente ou voluntariamente, conscientemente ou inconscientemente, tomamos diversas decisões ao longo dos nossos dias, desde que acordamos até quando deitamos para dormir em nossa santíssima cama.
Portanto, você tem que ter sabedoria no seio familiar para tomar as melhores decisões. As decisões que às vezes podem ser até contrárias ao posicionamento, à vontade daqueles que participam ali do seio familiar, mas são decisões necessárias, são decisões que precisam ser tomadas para o bem comum. Para isso você tem que agir com sabedoria, sabendo que o primeiro pilar é o serviço, é o servir um ao outro, no sentido de colaborar e se apoiar. No segundo pilar, você ter o sentimento de habitar no seio familiar onde há educação, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas têm carisma e afeto umas pelas outras. E assim você chega no terceiro pilar, que é o pilar da sabedoria, onde você vai, diante disso, tomar boas decisões, decisões necessárias para que o ambiente seja cada vez mais produtivo, mais amoroso e mais satisfatório de se conviver. O convívio, conviver, ter a convivência com outras pessoas. O quarto pilar eu trago aqui no sentido de que, para que isso seja permanente, né, você tem a construção, tudo é uma construção. Você tem o servir no primeiro, você tem a educação no segundo, você tem a sabedoria no terceiro pilar. Para que tudo isso permaneça, você tem que acreditar, você tem que crer que essas bases são necessárias. Então, isso é um dia a dia. Todos os dias você vai regando aquela plantinha para que ela cresça, você vai cuidando daquela sementinha para que ela traga bons frutos, você vai dando a ela o que ela precisa para que ela sempre esteja ali bem fortalecida, com boas raízes no seio familiar. Você tem que acreditar. Se você crê, se você acredita, se você confia que isso é importante no seio da sua família, você vai todos os dias cuidar para que cada vez mais esses pilares sejam fortalecidos. E o quinto pilar, que é um pilar fundamental para que todo o resto dê certo, é o pilar do exemplo de vida, dos exemplos de vida, os exemplos principalmente da nossa base, dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que nós tivemos a convivência na nossa infância, do ambiente que nós nos relacionamos. Quais são os exemplos que nós estamos tendo? Quais são os parâmetros que nós temos como base para seguir? Quais são as pessoas que ali nutrem esse ambiente familiar com diversos exemplos para que a gente tire conclusões em cima disso e contribua para que o ambiente seja cada vez melhor. Então nós temos que analisar, nós temos que avaliar não só exemplos bons, mas também exemplos ruins, para que diante disso a gente construa caminhos saudáveis. O convívio familiar, o ambiente familiar, as pessoas que estão conosco nesse convívio têm que ter ambientes saudáveis. A convivência deve ser permeada por ambientes saudáveis. Essa que é a base do bom convívio, a base do crescimento, do fortalecimento, é através de ambientes saudáveis. E é fundamental que nós tenhamos bons exemplos. Ah, mas eu só tenho mau exemplo na minha vida. Ah, minha vida é isso. Ah, minha vida é aquilo. Ah, os meus pais não sei o quê. Os meus avós, blá, blá, blá. De tudo que você tiver como base de exemplo, você tira aquilo que for positivo para o seu crescimento. Não é somente de coisas ruins. Não é somente de coisas boas que nós tiremos exemplos, mas também de coisas ruins. O crescimento também vem daquilo de ruim que a gente vive, que a gente tem como parâmetro, que a gente teve como afetação, o que afetou nas nossas vidas também, da parte ruim, são bons exemplos para que a gente tenha como crescimento. Portanto, eu te convido a refletir sobre esses 5 itens, esses 5 temas dessa base familiar que, ao meu ver, é muito importante. Eu gostaria também que isso, de alguma forma, se dentre esses 5 pilares, apenas servir para que você implemente algo positivo na sua família, eu já me darei por satisfeito. Então vamos lá.
Primeiro, servir. A família é ambiente de serviço. Um serve o outro para que todos cresçam. Segundo, é um ambiente de educação. Você pai, você mãe, você avô, você avó, irmãos, tenham a educação como base de crescimento da sua família. Não é na rua, não é a escola que vai educar você e seus filhos e toda a sua parentela, mas é no seio familiar, através do convívio, do bom convívio, que a educação vai permanecer naquela família. O terceiro, sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para tomar boas decisões. As pessoas têm que ser ponderadas, têm que ser esclarecidas, têm que ter conhecimento, têm que buscar a verdade, têm que agir de acordo com a verdade, para que a sabedoria permaneça e reine dentro desta família, através das boas decisões, as decisões que favoreçam a maioria de vocês dentro do seio familiar. Então é aí que a sabedoria mora. O quarto pilar, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que ter em mente que isso é o melhor para se aplicar dentro da sua família. Quando você acredita, você segue. As pessoas só seguem, as pessoas só agem, as pessoas só fazem aquilo que elas acreditam. Portanto, você tem que acreditar que isso é o melhor para você. E o quinto e último pilar, para encerrar por aqui, é o exemplo de vida. Exemplo de vida, principalmente das pessoas que você conviveu. Os pais, os avós, os vizinhos, os tios, familiares, os amigos. Quem são essas pessoas? Quais são os exemplos que elas têm para te oferecer? Quais são os parâmetros que você pode seguir do ambiente que te influencia? Porque isso vai dizer como você chegou até aqui e como você está e aonde está, para que você possa ter consciência e saber o que você deve seguir ou não, o que você deve potencializar na sua vida e aquilo que você tem que descartar da sua vida. Então os exemplos vão trazer essa construção que é importantíssima para que você saiba o que fazer. Então eu chego até o final aqui, eu gostaria que você compartilhasse, que você curtisse, que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse aí o seu comentário, diga pra gente o que você achou desse segundo vídeo, dessa série de projetos infalíveis que a gente quer aqui seguir numa toada muito legal para conversar com vocês. Aqui é apenas uma conversa, é a minha opinião, é aquilo que eu tenho de experiência de vida, familiar, leituras, palestras, cursos, tudo aquilo que eu já ministrei, eu estou entregando para você com muito amor, com muito carinho, para que de repente algo que nós falamos aqui possa servir para agregar na sua vida. Legal? Então aquele abraço, Deus abençoe, Orlando Paixão, sempre à sua disposição, com muito amor e gratidão. Forte abraço.